Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 13 de março de 2025. O exército ucraniano recua em Kursk, mas ainda está na província russa de Kursk, não abandonou, ainda mantém presença lá, embora que a cidade de Kursk está nas mãos dos russos. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam seus comentários. É muito importante. Inscreva-se. Eu convido-o novamente porque aqui você vê a verdade. Conto com você inscrito no canal. Obrigado. As tropas do exército ucraniano estão recuando significativamente na região de Kursk, que é uma província russa. E, em particular, na realidade, onde eles de fato recuaram ontem, é na cidade de Sudzha. Mas não estão se retirando completamente de Kursk. As unidades que estão sendo retiradas, elas estão indo para posições localizadas, ainda no lado russo, mas mais próximos da fronteira com a Ucrânia. Ou seja, ainda a Rússia tem que correr atrás deles ali. Talvez eles retirem-se sem maior esforço ainda, não sei. Eles promoveram um grande desgaste às forças russas para elas chegarem até a cidade de Kursk e também forçaram os russos a tirar tropas da Ucrânia para virem empurrar a Ucrânia para fora de Sudzha, que de fato era a principal cidade que a Ucrânia mantinha sob controle. E eu quero, logo em seguida, vou fazer uma breve análise do que isso significa para a Ucrânia. E, de acordo com o Ministério da Defesa ucraniano, algumas unidades ucranianas, em particular tropas de assalto aerotransportadas, essas ainda estão no território de Kursk. E estão justamente nessa região que eu falei, ainda dentro de Kursk, com uns 20 quilômetros de profundidade, perto da fronteira ucraniana, da fronteira russo-ucraniana. Até às 16 horas de ontem, o exército ucraniano, não tinha se retirado totalmente de Sudzha. Mas hoje já eles estão totalmente fora, segundo informações, ou seja, ontem houve combates dentro da cidade. E mesmo porque a Ucrânia teve que segurar para o pessoal, o principal da tropa, poder recuar a salvo. E depois essas tropas aerotransportadas também se retiraram da cidade de Sudzha, deixando-a nas mãos do exército da Rússia. Isso aconteceu ontem, no dia 12 de março. Agora eu quero denotar o seguinte, tanto que eles conseguiram sair, e ele não estava cercado, como foi alardeado, o exército ucraniano não estava cercado, como foi alardeado pelos propagandistas da Rússia, ou seja, a decisão de abandonar Sudzha, ou seja, de recuar de Sudzha, foi uma decisão exclusivamente ucraniana, do Estado-Maior do exército ucraniano e do comandante do exército ucraniano, para preservar as suas tropas e não sacrificar as suas tropas, que podem ser muito necessárias na Ucrânia, sendo quando eles se retirarem totalmente da província de Kursk. Embora para a Ucrânia controlar a província de Kursk, ela teria algumas vantagens, talvez algumas vantagens não fossem no início da invasão vistas, mas a vantagem seria pressionar a Rússia em qualquer negociação de paz. E isso, então, passa a ser descartado. E também isso ajudaria a mudar a política externa dos Estados Unidos da América e cortar Mas só que é o seguinte, se eles ficassem resistindo em Sudzha, isso poderia novamente mudar a política dos Estados Unidos da América e cortar a inteligência com a Ucrânia. Isso alterou a equação. E a Ucrânia não deseja que isso aconteça agora. Embora que o objetivo diplomático, que é o de negociar Kursk, ele tornou-se menos relevante diante dessas mudanças que o Trump impôs. Ou seja, o Trump cortou a inteligência e cortou o envio de armas já aprovado pelo Congresso americano no governo do seu antecessor, Joe Biden. Então,
ao mesmo tempo, as realidades do campo de batalha estão se tornando uma presença prolongada em Kursk. O dia 6 agora, 7 meses que a Ucrânia tinha tomado a província de Kursk, ou seja, os russos demoraram para tirar, estão mais de 40 mil baixas, eles tiveram ali, perderam muito material bélico, muitos blindados, né? E agora as forças russas, com eles saindo, as forças russas também ganham várias vantagens táticas e operacionais, ameaçando a sustentabilidade geral daquela região de Kursk, né? Ou seja, eles vão controlar o fogo sobre as principais rotas de suprimento ucranianas, né? Então, por causa disso, eu acredito que a Ucrânia vai se retirar, inclusive desses 20 quilômetros que ela ainda mantém dentro da região, né? A Ucrânia perdeu também a Malaya-Lóknia, que é o principal rota de suprimento. Ela perdeu isso devido ao bombardeio russo e com os russos se mudando para Lebedelka, no sul, né? E os esforços de reabastecimento ucranianos aí se tornaram ainda mais arriscados. Então, taticamente e estrategicamente, era muito importante a Ucrânia recuar daquelas posições e não sacrificar os aproximadamente 10 mil homens que ela mantinha em Sudzha. A Rússia está com uma presença de 50 mil homens na região. Ela perdeu quase 40 mil, ela já tinha 30 mil no início, depois foi para mais 50 mil, mas foram tendo baixas e tiveram que trazer agora as tropas experientes que estão na Ucrânia e que também não estão conseguindo avançar na Ucrânia, mas conseguiram tirar os ucranianos de Sudzha. A estrada de Sumy para Sudzha, ela já foi alvo também agora de drones, de drones russos, né? Ela ficou exposta também à medida que esse corredor, que era um corredor controlado pela Ucrânia, era um corredor de logística, com isso ele encolhe. E aí, para apenas 20 quilômetros, como eu falei para vocês, tornando fica mais difícil manobrar e reabastecer as forças da linha de frente. Então essa é a situação que foi posta, como ficou agora. Eu acredito que a Ucrânia, apesar de não ter abandonado totalmente, ela deverá abandonar a região, né? Curiosamente, o movimento dessa retirada, né, ele está intimamente relacionado à suspensão do compartilhamento de inteligência dos Estados Unidos, que me pôs bastante a pensar, né? Ou seja, a partir do momento em que o compartilhamento da inteligência não tinha mais, aí algumas armas americanas, como HIMARS, não podiam mais usar os guias, os chips de satélite para atingir os alvos russos. Aí a Rússia atacou, a Rússia se aproximou, ele se moveu rapidamente para atacar e explorar essa deficiência ucraniana. Agora voltou, né? Já tinha voltado ontem, mas num tempo muito curto. Os comandantes russos perceberam que os ucranianos tinham recuado, inclusive lançaram uma série de ataques na tentativa de cercar o máximo possível as tropas ucranianas. Uma dessas tentativas foi uma operação militar, inclusive, que foi fracassada. Eu só vou citar aqui que eu já comentei em outro vídeo, né? Queriam tomar Sudzha com as forças especiais através do ramal de gás, do gasoduto, né? E não conseguiram, né? Eles vieram, é um gasoduto grande, se o soldado for baixo pode ficar em pé, mas na realidade eles tiveram que vir praticamente rastejando, era um contingente muito grande dentro do gasoduto, era um batalhão, conseguiram sair 100 soldados, que foram todos eliminados pelos ucranianos, e os outros acabaram mortos dentro do gasoduto. Uma coisa patética, os russos não previram isso. Parece que existia um resquício muito forte de gases e eles acabaram morrendo envenenados por esses vapores tóxicos, né? E aí estão mortos dentro do gasoduto. E que isso fica intimamente relacionado à suspensão mesmo que não estava circulando gás, mas ele fica intimamente ligado com resíduos tóxicos que ficam lá dentro e eles vieram morrer, né? Os comandantes russos, então, aproveitaram essa deixa depois daquele fracasso no ramal e que não tinha mais a inteligência americana compartilhada com os ucranianos, que voltou agora, e aproveitaram para tomar de volta Kursk, né? É importante reiterar que a incursão ucraniana na região de Kursk
nunca foi sobre manter o território para sempre, isso queria destacar, né? Mas foi um movimento calculado com objetivos estratégicos claros, projetado para servir a dois propósitos principais. O primeiro, forçar os russos a realocar reservas críticas para longe da frente de Donbass, no leste, o que eles não fizeram no começo. Depois se arrependeram, mandaram algumas tropas e agora mandaram bastante tropas do leste também, né? Tiraram gente de Chasiv-Yar, de Pokrovsk, de Luhansk, ou seja, de todas as direções, né? E aí, como não estavam tendo ganhos rápidos, agora eles trouxeram todo mundo, depois que já estavam trazendo, né? E agora que os americanos tiraram o compartilhamento de inteligência, ficou mais fácil para eles. Parece até uma coisa combinada, mas eu não tenho certeza disso, não vou fazer não vou apontar o dedo para ninguém aqui, né? E nas últimas semanas, a capacidade da Ucrânia de virar a maré também, no Donbass foi boa, porque demonstrou a eficácia da operação em curso. Os russos retiraram tropas e na região, como eles vieram para Kursk, né, o objetivo principal era mudar as reservas de longe do leste da Ucrânia para Pokrovsk, né? E aí os ucranianos viraram a maré em Toretsk e em Pokrovsk, como eu já relatei para você em outros vídeos aí. Ou seja, na realidade a Ucrânia serviu também para ela essa atitude, né? Que essa contraofensiva que ela pôde fazer lá naquela região. Pergunto para vocês, né? Vocês podem perguntar, aliás, mas a Ucrânia vai retomar Kursk? Eu acredito que não. O objetivo que ela tinha inicial era esse, era que os russos retirassem tropas de Donbass. Retiraram, então ela se retira. Depois apareceu o objetivo, puxa, como começaram a falar em negociação, vamos usar como moeda de troca. Era um objetivo secundário que ficou prioritário, mas agora já não é mais, porque a Ucrânia não detém o controle de Kursk. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam seus comentários. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.